Paz do Senhor para a igreja. Você pode se colocar de pé? Todos. Graças a Deus por mais um dia na sua presença. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo salva. Jesus Cristo salva. Isso. Se você é salvo, você tem que dar um amém. Jesus Cristo salva. Ele morreu, ressuscitou, deixou o Espírito Santo e está voltando para nos buscar. Quantos gostariam, desejam a volta de Jesus Cristo? Ah, se ele voltasse logo no término deste culto, hein? Que gostoso que não seria se ele voltasse agora. Efésios capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Semana passada nós ministramos em Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2. Hoje nós vamos ministrar em Efésios capítulo 1, no versículo 3. Nós vamos dar continuidade no tema. Estou pregando em séries. O tema chama-se Jesus Cristo. Perguntaram para mim, por que você não prega em série? Eu falei, só prego em série. É só sobre Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Pai, nós te adoramos nesta noite, sentimos a tua presença neste lugar. Chegamos aqui, Senhor, para te adorar, para bendizer o teu nome. Te agradecemos pela salvação em Cristo Jesus. Peço agora em nome de Jesus Cristo que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra e que possamos sair daqui alimentados, fortalecidos, transformados pelo Senhor. Abra as portas da salvação nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. A vós, graça e paz. Graça e paz. Semana passada nós iniciamos o nosso culto, a ministração da palavra do Senhor, dizendo de que o mundo está indo de mal a pior, de que o mundo está podre, de que existe muita desgraça no nosso meio. E aí nós falamos um pouquinho semana passada sobre vontade de Deus e sobre a graça e a paz que vem de Jesus Cristo. Por causa da condição do mundo, é nossa missão como igreja de Jesus Cristo a falarmos sobre assuntos que nos preparam para o céu. Nós precisamos falar do céu. Nós precisamos falar mais da volta de Jesus Cristo. Nós precisamos falar de temas que nos moldam através do Espírito Santo e da palavra de Deus, para que nós venhamos alcançar ao céu e alcançar a coroa que todos nós almejamos. Nós precisamos falar de graça, precisamos falar de misericórdia,
nós precisamos falar de salvação, nós precisamos falar de arrependimento, nós precisamos falar de poder, nós precisamos falar de unção, precisamos falar de sacrifício, precisamos falar de renúncia, precisamos falar da presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Nós somos a única, eu não vou nem falar organização porque a igreja é viva, mas nós somos o único ser vivo na face desta terra que tem a autoridade do Deus vivo para falar sobre estes assuntos. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos falar sobre esses assuntos. Nós precisamos ir para a Bíblia. Nós precisamos ir para a palavra de Deus e buscar direcionamento, buscar direção de Deus para que nós venhamos continuar caminhando para o céu. E hoje eu quero falar sobre bênção. Você veio buscar a tua bênção? Não é pegadinha, não. Hoje eu quero falar sobre bênção. Eu quero falar sobre bênção. Porque quando eu olho na minha volta, quando eu olho para a direita e para a esquerda, quando eu olho para o mundo, quando eu olho para as coisas que estão acontecendo na minha volta, eu vejo o tanto quanto Deus tem me abençoado, o tanto quanto Deus tem te abençoado, o tanto quanto Deus tem abençoado esta igreja. Quando eu começo a perceber as coisas que estão acontecendo aí fora, deixa eu falar algo para você. Você é um abençoado de Deus. Você é uma bênção. Você é uma pessoa abençoada por Deus. Você é uma pessoa na qual Deus resolveu abençoar na face desta terra. Você é abençoado. Deus tem te dado casa, carro, dinheiro, propriedades, condições de viajar, saúde. Ser abençoado? Não. A igreja está aprendendo. A igreja está aprendendo. Não. Não. Deus pode te dar essas coisas. Mas quando eu leio a Bíblia, eu vejo que Paulo falou que nós somos abençoados sim. Está aqui no versículo 3. Bendito o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Quem te abençoou foi Deus. Agora, deixa eu jogar um pouquinho de água na tua festinha, porque não foi casa que Ele te deu, não foi carro que Ele te deu, não foi dinheiro que Ele te deu, não foi saúde que Ele te deu, não foi uma família que Ele te deu. Não diminua o nosso Deus para bênçãos que corroem, bênçãos que acabam, bênçãos que diminuem, bênçãos que apodrecem. Paulo falou: bendito seja Deus que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Pare de humanizar Deus. Pare de diminuir Deus. Ele pode te dar uma casa? Pode. Ele te dá uma casa? Dá. Mas a casa ela quebra, ela arrebenta, ela apodrece. Bênção espiritual não tem praga, não tem capeta. É uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode se murchar, preparada no céu para nós.
Você é abençoado. Você é abençoado. Você é abençoado. Você é abençoado. Você pode levantar a sua mão, porque Paulo falou assim: bendito seja Deus. Adore a Deus por alguns segundos pelas bênçãos espirituais que Ele te deu. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor. A bênção dele é perfeita, a bênção dele é perfeita, a bênção dele é perfeita. Eu não quero que você me entenda errado. Eu sei que tudo que eu tenho foi Deus quem me deu. Eu sei que todas as coisas que eu tenho foi Deus quem me deu, e eu sou agradecido por Ele. Mas eu não posso colocar o meu foco nisso daí. Eu não posso colocar o meu foco na terra. Sim, eu como, eu me visto, eu viajo. Sim, eu tenho dinheiro no banco. Eu ando para lá, eu ando para cá. Mas o que Ele me deu de verdade como bênção chama-se bênção espiritual em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Você está indo para o céu. Eu não sei você, mas eu estou indo para o céu. E é essa bênção que eu quero. Lá não tem câncer, lá não tem fome, lá não tem tristeza, lá não tem problema. É bênção, é bênção, é bênção espiritual. Vamos destrinchar esse negócio aqui um pouquinho? Vamos gastar uns minutinhos aqui, porque presta atenção, presta atenção. Eu quero começar no fim do versículo. Ele falou assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo. Você só é abençoado porque você está em Cristo. A bênção e Cristo andam de mãos juntas. Aonde Cristo chega, a bênção também chega. Não tem como você ser uma pessoa abençoada e não estar em Cristo Jesus. Agora, por que isso me traz alegria? Porque antes eu estava em Adão. Você está entendendo por que Paulo falou a vós graça e paz? Por quê? Porque ele entende que antes ele estava em Adão. Antes eu estava em Adão. Antes eu estava no pecado. Antes eu estava na morte. Antes eu estava no inferno. Antes eu estava na podridão. Hoje, por causa das, ele chama de abundantes riquezas da sua graça. Eu estava em Adão, hoje eu estou em Cristo. É a graça dele que te tira de Adão e te coloca em Cristo. Você não tem capacidade de se autotransformar. Você não tem capacidade de se colocar no céu. Você não tem capacidade de se reconciliar de Deus. Para estar em Cristo, a graça dele tem que ir até você. Adão, cadê você, Adão? Cadê você, Adão? A minha graça que te basta chega agora com você, tete a tete, face to face, cara a cara. Aonde está você, Adão? Quem vai atrás de você chama-se Deus. Não pense a você que você escolheu Deus. Foi Deus que te escolheu.
Ah, não, adore ao Senhor por alguns segundos, porque você está aqui sentadinho, bonitinho, com capacidade de levantar a tua mão e adorar a Deus, porque Ele te escolheu. Adão, cadê você, Adão? Adão, cadê você, Adão? Adão, cadê você, Adão? Adão, você pecou, você é um miserável, você foi contra as minhas leis, você foi contra aquilo que eu determinei, mas a minha graça te basta. Um dia eu vou enviar um que vai pisar na cabecinha dessa serpente e vai te colocar em lugares celestiais comigo. Billy, cadê você? McCain, cadê você? Imagina Deus passeando neste mundo. Henrique, cadê você? Ah, você não está entendendo o que eu estou falando. Ele desce lá de cima, Ele se encarna, Ele olha para toda essa podridão aqui. Você não merece, mas Ele sai. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Você é comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você estava no pecado, na prostituição, na droga, na bebida, na mentira, no sexo, na podridão. De repente Ele chega na tua frente. Te achei. Te encontrei. Paulo, saindo para matar cristãos. Cheguei. Te encontrei. Tem gente que fala assim: eu encontrei a Cristo. Cristo nunca esteve perdido. Perdido aqui é você. Cristo nunca teve crise de identidade. Nunca pecou. Nunca errou. Nunca falhou. O endemoniado aqui era nós. Ah, eu encontrei a Cristo. Encontrou nada. E o diabo é tão sujo que você vê que existem empresas fazendo bilhões de dólares vendendo fórmula de transformação. E os homens pagam. E Cristo olha para nós e fala assim: eu já paguei tudo com o meu sangue. A única coisa que você precisa é da minha graça. O meu poder opera na tua fraqueza. E eu vou te ensinar a gloriar nas perseguições, nas dificuldades, nos problemas, nas injúrias. Você vai andar na contramão deste mundo. Não é maravilhoso que hoje você pode falar assim: estou em Cristo. Estou em Cristo. Você tem coragem de falar: estou em Cristo? Aí, estes versículos famosos que Paulo mesmo escreveu, depois que eu entendo um pouquinho mais daquilo que ele falou em Efésios, ele faz um pouquinho mais de sentido na minha cabeça.
Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, assim que se alguém está em Cristo, alguém que está em Cristo é abençoado, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É impossível você estar em Cristo e ter os mesmos hábitos do velho homem, de Adão. Não tem como. Quem está em Cristo, o que era velho passou e tudo se fez novo. Você está em Cristo. Paulo falou: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em Cristo, Ele te abençoou com todas as bênçãos espirituais. Que bênçãos são essas, pastor? Que nós fomos abençoados. Você é abençoado com salvação. Você é abençoado com perdão. Você é abençoado com o sangue de Jesus. Você é abençoado porque você tem chamada. Você é abençoado por causa da misericórdia. Você é abençoado por causa da presença de Deus. Você é abençoado por causa dos lugares celestiais. Você é abençoado porque você foi livre da morte e do inferno. Você é abençoado por causa do cuidado de Deus. Você é abençoado por causa do amor de Deus. Tudo isso são bênçãos espirituais que o diabo não pode tocar. Nós fomos passar 2 dias em Nova York, quinta até sábado. E teve uma hora que estava chovendo muito. A gente estava saindo de um museu. Entramos em um táxi. E quando estávamos andando bem devagarzinho, porque lá o carro anda mais devagar que você ir a pé, mas como estava chovendo muito, nós precisamos pegar um táxi, e eu estava sentado na janela. Nós passamos por um rapaz, um jovem sentado na rua, e ele estava sentado mendigando, com um cartaz que falava assim: eu odeio viver. Tem gente que está brincando com o pecado. Um dia aquele rapaz teve 2, 3 anos de idade. Era uma criança inocente. E começou com uma festinha, com um sexo, com uma droguinha, com uma mentirinha, com uma palhaçada. E hoje ele está pedindo para a morte tragar ele. Eu odeio viver. Ali dentro daquele táxi, a hora que eu vi, eu comecei a adorar a Deus, porque por causa da presença do Espírito Santo de Deus, ainda que o mundo esteja podre, eu tenho prazer em viver. Porque o doador da vida habita dentro de mim. Você pode estar rodeado de morte, mas nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós temos como nos deleitar no Senhor. Nós temos como ter gratificação em viver. Por quê? Porque Ele colocou o Espírito Santo de Deus dentro de você. O mundo pode estar se acabando, mas Ele te abençoou com bênçãos espirituais em lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós não valorizamos a vida que Deus nos deu.
nós levamos de barriga. Nós estamos desvalorizando salvação, o sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Enquanto tem um falando que odeia viver, nós poderíamos estar hoje aqui celebrando vida, e vida com abundância em Cristo Jesus. Mas eu preciso te dar um alerta. Eu não posso te falar de que você é uma pessoa abençoada e não terminar essa mensagem sem te dar um alerta. Você sabe por quê? Vou usar um jargão aqui agora, hein? Eu preciso te dar um alerta, porque o inimigo vai tentar roubar tua bênção. Mas agora você sabe do que eu estou falando, né? Eu louvo a Deus porque a nossa igreja, nós estamos andando para o mesmo lugar. Se eu falar hoje aqui, que esta casa seja cheia da glória do Senhor, você sabe exatamente o que eu estou falando. Espero que você lembre, né? Lembra ou não lembra? O que é ser cheio da glória do Senhor? O inimigo vai tentar roubar a tua bênção. Eu preciso te dar um alerta. Ele vai tentar mexer com você. Ele vai tentar fazer você perder o foco. Vai lá para Atos. Capítulo 20. A partir do versículo 28. Aqui é uma conversa de Paulo com os líderes da igreja de Éfeso. E nós estamos na carta de Efésios. E Paulo aqui ele dá um alerta para a igreja. A igreja que ele tinha acabado de falar, de que eles eram abençoados, com bênçãos espirituais, em lugares celestiais, em Cristo. E eu preciso te dar esse alerta, para que você não venha perder a tua bênção. Versículo 28, Paulo falando: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Primeiro, a igreja ela foi estabelecida e resgatada com o sangue de Jesus Cristo. Paulo deixa isso muito claro, mas ele fala aqui no início do versículo: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho. Eu tenho a minha bênção, sou o templo do Espírito Santo de Deus, mas você tem que cuidar da sua vida. Ele fala: olhai por vós e todo o rebanho. Não é só olhar para o rebanho, para só de cuidar da vida dos outros, cuida da tua vida também. Sabe aquele lance no avião? Quando a mulher a aeromoça tá dando aquelas instruções em caso de acidente ou em caso de alguma emergência, aí ela fala assim: vai cair do teto uma máscara de oxigênio. Antes de você ajudar o próximo, coloca a máscara na tua cara, aí você vai e ajuda o próximo. É o que Paulo está falando aqui: olhai por vós
e todo o rebanho. Cuida da tua vida para depois você ajudar os outros. Se você for tentar cuidar dos outros sem ter autoridade na tua vida, você vai morrer. É o que a mulher, é o que a aeromoça está falando no avião. Eu falo mulher porque normalmente eu vejo mais mulher que homem, mas eu sei que tem homem aeromoço. Olhai por vós. Você precisa orar, você precisa buscar ao Senhor, você precisa ir para a igreja, você precisa ir para a palavra, você precisa buscar intimidade com o Espírito Santo de Deus, antes de você querer ensinar a tua esposa, o teu marido, os teus filhos, a igreja, o rebanho. Você precisa cuidar da tua própria vida. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Versículo 29, porque eu sei isto. Fato. Você precisa saber. Você precisa saber. Porque eu sei isto. O que eu sei? Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Você precisa saber disso. O que Paulo está falando aqui? Ataques externos e ataques internos. Vão se levantar, vai tentar entrar no teu meio, lobos cruéis. Ele não fala, vou fazer uma correção, não entrarão. Vai entrar dentro da igreja lobos cruéis, ataques externos, vindo lá de fora, entrando aqui dentro. Aí ele fala ainda mais: e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. De dentro de nós levantarão homens perversos, ataques internos. E o que me chama a atenção é que ele fala que vão atrair discípulos. Jesus Cristo falou: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Por que ele está dando este alerta? E por que Jesus Cristo falou que o ladrão viria? Para que você se preparasse para este tipo de situação. Se você tivesse recebido uma mensagem de texto hoje, de um ladrão, falando para você: Davi, meia-noite, estou chegando na tua casa, vou roubar tudo, vou sequestrar as tuas filhas, vou matar a tua esposa, vou cortar um braço teu, porque eu estou vindo para matar, roubar e destruir. Meia-noite eu estou chegando na tua casa. O que você faria? Se você soubesse que um ladrão viria na tua casa meia-noite hoje, o que você faria? Você chamaria a polícia, você teria um exército na frente, você colocaria grades na tua casa, você pegaria um taco de beisebol, uma faca, você pegaria tudo que você tem de direito para se defender, pediria para sua esposa, para as tuas filhas irem para o hotel, colocava lá mais seguranças, você iria para oração, iria para o joelho, iria clamar o sangue de Jesus, você iria fazer tudo o que tivesse no teu controle para você se preparar para a vinda do ladrão. Deixa eu falar algo para você: o ladrão vem.
promessa bíblica. Aliás, promessa de Jesus Cristo. Você se prepara para a vinda do ladrão? O que você tem feito para se preparar para aguentar os lobos e os homens perversos dentro da igreja? Que ele vem para roubar a tua bênção. Agora eu acho legal é que Jesus Cristo falou assim: o ladrão vem. Aí depois ele fala assim: mas eu vim. Ele não fala eu venho. Ele fala: o ladrão vem, mas eu vim. Sabe o que ele está falando? Me usa contra o ladrão. Se prepara comigo contra o ladrão. Conversa comigo contra o ladrão. Eu tenho anjos, eu tenho exército, eu tenho Espírito Santo, eu tenho armadura, eu tenho palavra, eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu tenho sangue, eu tenho nome. O ladrão vem, mas eu vim, deixa eu entrar na tua casa. E ele fala de homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos. Deus que me perdoe, mas é uma realidade muito clara que nós já estamos vivendo nas nossas igrejas. Esta atração que está acontecendo, estes shows, esta idolatria que já está acontecendo no meio das nossas igrejas, aonde o homem entra e vira uma idolatria, aonde endeusamos pastores e cantores. Isso aconteceu com Jesus Cristo, lá em João capítulo 6. Quando Jesus Cristo se apresentou como pão da vida para um grupo de judeus, a Bíblia diz que os discípulos abandonaram ele, porque acharam a sua mensagem muito dura. De se ouvir. E hoje eu vejo um evangelho muito centrado no status do homem. E quando eu olho para Paulo, para Pedro, para João, quando eu olho para os profetas, eu não vejo Paulo falando que ele era o cara. Muito pelo contrário, ele fala que ele era o menor de todos. Ele se intitula como um homem miserável. Não vejo Paulo atraindo com ensinamentos falsos. E vão surgir dentro de nós homens que se levantarão com doutrinas fraudulentas,
E é seu trabalho você cuidar de você mesmo e cuidar do próximo. Lá em João capítulo 6, quando um grupo de discípulos deixou Jesus Cristo, porque achou sua mensagem muito dura, ele perguntou para os outros discípulos: e vocês não vão sair fora também? Pedro olhou para a direita, olhou para a esquerda. Você quer que eu vou para onde, Jesus? Pois só o Senhor tem palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. E Paulo fala assim: portanto vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Paulo aqui está falando assim: vigia, presta atenção nos sintomas de que de repente tem alguma coisa errada na tua vida. Vigia, porque eu não paro de orar por vocês com lágrimas, de dia e de noite, por 3 anos, sempre orando. Você sabe o que Paulo está falando aqui? Você precisa perseverar, você precisa insistir, você precisa lutar, você precisa chorar, você precisa brigar, mas você precisa ir para o céu. Parceria de oração. Paulo fala que ele orou 3 anos de dia e de noite, sem cessar, por uma igreja, com lágrimas. Como é que você ora hoje? Conta aí para mim. Como é que é tua vida de oração? Fala aí. Aí vou entrar no carro, 30 minutos para chegar no trabalho, vou falar com Deus agora. Deus, vou tomar banho, vou falar com Deus. Vou comer, vou falar com Deus. Como é que é a tua vida de oração? Paulo aqui está falando que ele orou 3 anos sem cessar, de dia e de noite. Como é que ora 3 anos sem cessar, de dia e de noite? Se você não orar, você vai morrer no meio do caminho. Se não tiver oração, não estou falando para o teu ministério, para a tua chamada, não estou falando, eu estou falando que se você não orar, você morre no meio do caminho. Precisa insistir em oração. Aí ele fala: portanto vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Tem lobo, tem homens tentando te tragar. Paulo vira e fala assim: ora, vigia e entrega a Deus e a palavra de sua graça. Você sabe o que Paulo está falando aqui?
de que Deus e a sua palavra são suficientes, de que você não precisa de mais nada, para você se preparar para esse tipo de situação. E a palavra de Deus e a presença de Deus te edifica e te dá uma herança. A palavra de Deus e a presença de Deus, ela faz com que você venha caminhar na presença do Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente vê várias pessoas que começaram e já não terminaram. Ou você não conhece ninguém assim? Quem aqui conhece pelo menos um desviado? Ah, não, não é só isso não. Pode levantar a mão, mas levanta com vontade mesmo. Quem aqui conhece pelo menos um desviado? Vamos lá, levanta assim, ó. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Isso é realidade. Pessoas que um dia estavam dentro da igreja, adorando ao Senhor, prestando o seu culto, que hoje estão lá fora, na droga, na prostituição, na carnalidade. Por quê? Porque não oraram, não vigiaram, não se prepararam para o lobo, não se prepararam para estes homens fraudulentos que estão dentro das nossas igrejas. Meu trabalho é te ajudar a chegar no céu. Esse é o meu trabalho. E nós temos que falar de algumas realidades bíblicas que a igreja está vivendo, para que nós não venhamos ser vítimas desses lobos e desses homens, e para que nós venhamos caminhar para o céu. Você é abençoado, você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, você tem salvação em Cristo Jesus, você tem a marca da promessa, mas você precisa orar e vigiar, para que espiritualmente falando, você não venha ser o próximo garoto com uma plaquinha dizendo: eu odeio viver.